Galerinha, os materiais que nós vamos utilizar por enquanto é o lápis mais fraquinho que vocês tiverem, porque nós só vamos fazer o risquinho, a gente vai desenhar 3 quadrados. E depois a gente vai usar lápis de cor, mas primeiro a gente vai desenhar esses 3 quadrados, tá bom? Aí vocês façam assim, peguem a folhinha de vocês e façam um risquinho no meio, divida ela no meio, porque a gente vai fazer um exercício na parte de cima e um exercício diferente na parte de baixo, tá? Galerinha, aí nós fizemos nossos quadrados. Aqui. Aqui em cima eu escrevi matiz. Aí a gente vai fazer a matiz do magenta e a matiz do amarelo. Se a gente não tem magenta, a gente usa o vermelho. O mais próximo que eu tenho do magenta seria esse. Mas como eu sei que muitos de vocês não vão ter a cor magenta, eu preferi usar a cor vermelha. Então eu vou usar o lápis de cor vermelho e o lápis de cor amarelo. Nós vamos fazer matizes dessas duas cores, dessas duas matizes também. O vermelho é uma matiz, o amarelo é outra matiz. E o que nós vamos conseguir são matizes dessa principal matiz, ok? No primeiro, nós vamos colocar proporções iguais de vermelho e amarelo. No segundo quadradinho, o amarelo ele precisa ficar em mais destaque. Então, eu vou passar menos vezes o meu lápis vermelho e passar mais vezes o meu lápis amarelo. No terceiro, eu preciso passar menos vezes o meu lápis amarelo para que o vermelho esteja em destaque, tá bom? Isso a gente vai fazer sem forçar o lápis, para a gente não marcar a folha. Nós podemos até pressionar um pouco do lápis, mas agora não é tanto a intenção, é mais que a gente tenha misturas de cores. O que a gente precisa tomar cuidado? Não deixar a marca do lápis. Isso tem que ser muito suave para que a gente não fique, não apareça o risco vermelho, o risco amarelo, tem que ser uma coisa bem homogênea. Então, a gente faz isso com lápis assim mais deitadinho, não precisa usar lápis assim forçando. A gente vai fazer assim até que a gente chegue à cor desejada, tá bom? É importante que a gente siga o mesmo lado. Se eu escolhi traçar desse jeito, eu vou manter até o final desse jeito. Se eu quiser traçar um outro tipo, não tem problema. Por exemplo, aqui nas laterais é mais fácil eu marcar uma linha em pé e depois vir com ela de lateral. Quando chegar aqui, eu consigo esconder ela, porque eu fiz ela de uma maneira suave. Mas a gente não pode começar assim, ir para cá e circular. Não, isso tem que ser muito suave para que não fique marcado esse traço, tá bom?
Agora vamos ver com a canetinha, uma canetinha vermelha e uma canetinha amarela. Vocês percebam, galerinha, com esse exercício, olha o resultado. Nós utilizamos como cores matizes, como as nossas matizes, nossas cores principais, o vermelho e o amarelo. A professora colocou aqui embaixo, pra gente poder tá vendo. Eu utilizei nas primeiras lápis de cor e a minha matiz na primeira foi em quantidades iguais, vermelho e amarelo, que é essa daqui. Nessa daqui, eu coloquei a minha cor principal é o amarelo, então ele fica em mais destaque. E nesse, minha cor principal é o vermelho, então ele vem em mais destaque. Nós experimentamos com giz de cera, também nós conseguimos ver a diferença de um para o outro. Depois nós experimentamos com canetinha. Só que se vocês pararem para reparar, mesmo o vermelho ou esse tom com o amarelo em destaque ou o vermelho em destaque, dependendo do material, eu tenho uma tonalidade diferente, eu tenho uma matiz diferente. Então, o que vai interferir na nossa matiz? A quantidade de tinta que eu acrescento e de pigmento, se eu usar, por exemplo, lápis de cor, a tinta a gente fez o experimento na semana passada, na aula passada. Mas o que vai interferir é a quantidade de tinta que eu coloco e também o material que eu utilizo, assim como o suporte. Por exemplo, esse suporte é uma folha canson branca. Se eu estivesse utilizando um suporte mais escuro ou com uma outra textura, por exemplo, um papelão, meu lápis de cor ficaria totalmente diferente a tonalidade e a matiz dele, porque o suporte também interfere nisso, tá bom? Então aqui está o resultado das matizes.